Você já se perguntou como é a nutrição de um atleta de luta? Como é que eles fazem para chegar no peso apropriado para as lutas? Que suplementação utilizam? Ou então, você treina alguma luta e gostaria de melhorar seu rendimento? Esse é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. E a nossa convidada de hoje é a Alessandra Paula Nunes. Ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva, mestre em cardiologia pela Unifesp, consultora da Associação Brasileira de Nutrição, proprietária da Saluta em Nutrição e Bem-Estar e nutricionista da equipe de boxe de alto rendimento da Sociedade Esportiva Palmeiras. Alessandra, que prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu, obrigada pelo convite, agradeço a Performance, nunca negaria um convite da Performance de maneira alguma, tenho muita gratidão pela Performance, pela parceria que eles têm com o meu trabalho, muito obrigada, viu? E sou super sua fã. Ah, muito obrigada, olha, já temos amor flutuando aqui. Você tem uma linda trajetória na nutrição esportiva e principalmente na área de lutas. Sim. Eu quero explorar um pouquinho o papel da nutrição nos esportes de combate. Aliás, você foi nutricionista da Seleção Brasileira de Boxe, né? Como é que foi essa experiência? Eu comecei a trabalhar com boxe em 2004. Eu fiquei no ciclo olímpico de 2004 a 2008. Eu peguei o ciclo olímpico da China. E foi muito intenso, porque até hoje a gente tem muita dificuldade de ter protocolos para trabalhar com lutas. Então, assim, eu entrei para trabalhar na seleção sabendo um pouco da nutrição esportiva, mas a vivência com lutas é uma vivência muito distinta de tudo que a gente tem na nutrição esportiva. A gente tem uma situação com lutas que são as manobras de ajuste de peso. Então, o que acontece ainda hoje? O boxeador ou os atletas de luta, o trabalho do nutricionista ainda é muito caro. Então, quando o atleta não tem patrocínio, a gente tem a dificuldade do atendimento e das condutas, né? Basicamente, eu sempre falo, o trabalho com lutas, o trabalho com o boxe, que é a minha maior especialidade, eu trabalho com Muay Thai, eu trabalho com outras lutas, mas a minha especialidade é o boxe. Ele é um trabalho muito simples, porém é muito trabalhoso. A linha de raciocínio é muito simples, mas ele é muito trabalhoso. Por exemplo, quando a gente pega um atleta, a gente vai trabalhar o raciocínio de peso. Esse raciocínio ele é um raciocínio duplo. Por quê? Eu tenho que ter a conduta nutricional para o peso, que a gente chama de peso de rendimento, e a conduta nutricional para o peso da categoria. Vou te dar um exemplo. Meu atleta da categoria de 75 quilos. 75 quilos é o peso que ele tem que fazer na balança na hora da pesagem. O peso de rendimento dele é em torno de 81 quilos. Então você tem que trabalhar em dois momentos. O momento que ele está fora de campeonato, que ele tem que ter o peso do rendimento, aquele peso que ele mais se adapta, que ele mais tem rendimento. E a partir do momento que a gente tem um campeonato marcado, a gente tem que começar a fazer as manobras para redução de peso. Que é aí que entra toda a mágica do trabalho do nutricionista. E aí hoje eu falo que eu tenho muito orgulho de dizer que todos os atletas que têm um trabalho de nutrição, eles não precisam se submeter a manobras de desidratação para redução de peso. Porque antigamente era assim, treinamento em ambiente quente, com roupa de borracha, desidratação, não podia tomar água, jejum em períodos de campeonato, semi-jejum, então ele tinha uma refeição
de manhã e passava o dia todo treinando sem poder comer mais nada para baixar peso. E a gente via aquelas situações que a pessoa tinha que baixar 15, 20 quilos. Nós temos, por exemplo, um ícone do boxe brasileiro, que é o Popó. Uma das penúltimas lutas dele, ele chegou a baixar 16 quilos para lutar. Então isso não pode ser saudável. Então qual é o trabalho do nutricionista dentro de uma equipe de lutas? Fazer com que seu atleta fique o maior tempo possível no peso de rendimento para que ele não tenha que se submeter a manobras radicais para redução de peso. Entendi. Então, a desidratação hoje ela não é mais utilizada? Não. Se você fizer o trabalho corretamente? Não. Eu falo sempre, eu tenho essa fala, eu acho que é inadmissível você ter um nutricionista na equipe e você ter que se submeter a manobra de desidratação. Então, o seu trabalho como nutricionista está errado. Uhum. Então, quais são as manobras corretas para chegar nesse peso? A gente faz um trabalho dentro da minha equipe, né? Eu trabalho na equipe de boxe de alto rendimento do Palmeiras. Então, assim, hoje esse trabalho é muito tranquilo porque eu conheço cada atleta e eu sei a potencialidade de redução de peso de cada um. Então a gente sabe o quanto cada um perde dormindo, né? Então no sono você perde 350 gramas, no sono você perde 450. Quando a gente tem uma planilha de campeonatos e a gente trabalha muito em contato com o treinador, é extremamente importante essa linha de trabalho do preparador físico, do treinador e do nutricionista. E aí a gente tem, para cada atleta, a gente instituiu um limiar de peso. Então você, da categoria X, vai poder trabalhar o período todo no peso Y. Quando eles saem desse limiar de peso, a gente já aplica o protocolo para uma redução de peso, que é uma redução calórica leve. O que a gente tem de estudos é que, assim, se você tem um boxeador, se você tem um atleta de luta e você tem um planejamento nutricional, quando você faz uma redução de 10% do valor energético, ele já tem uma redução calórica legal e uma redução de peso significativa. Mantendo os nutrientes? Então mantendo os nutrientes, sem entrar naquela fase de... ele está num período de campeonato, ele tem que fazer uma dieta muito restritiva, mas ele tem ainda que treinar e tem que render, né? Então hoje a gente consegue fazer essas reduções calóricas muito tranquilamente, não temos problema. Normalmente existem duas diferenciações em relação ao boxe, que é o boxe amador, que é o atleta que luta para ir para a Olimpíada, e existe o boxe profissional. A gente tem uma diferença em relação a pesagens. Por exemplo, no boxe amador, a gente tem uma pesagem hoje e a luta é hoje mesmo. Então, às vezes acontece assim, a pesagem é às 10 da manhã, a primeira luta é às 4 da tarde. E a gente tem uma chave de campeonato. Então, você, como atleta, pode lutar hoje e lutar daqui 2 dias no mesmo campeonato. Então, olha como é louco. Você tem que fazer o peso da categoria na balança, na hora da pesagem. Você tem que recuperar aquele atleta com um aumento de peso para a hora da luta. Ele tem que começar a baixar de novo para lutar dali 2 dias de novo, né? Então, às vezes, essa manobra, ele sobe 4, 5 quilos no mesmo dia, ele sai da luta com 2, 3 quilos a menos, ele tem que baixar 2 quilos para o dia seguinte e fazer o peso de novo. Caramba. No boxe profissional, isso é diferente, porque a pesagem geralmente é na sexta-feira de manhã e a luta é no sábado à noite. Eu tenho 36 horas para recuperar. Então é mais fácil. E fora a questão do peso, quais são as estratégias nutricionais mais importantes para o rendimento nos atletas? A gente usa muito o recurso da suplementação. E eu tenho a facilidade porque a gente tem o patrocínio da Performance desde que a equipe existe, em 2010. Existe uma polêmica muito grande em relação a suplementos e eu vejo isso com muita tristeza, porque eu sempre falo, olha, você pegar uma modalidade como o boxe, o cara tem 4, 5 horas de treino diária, você vai ter um treino de 2 horas e meia, 3 horas de manhã, treino onde ele recebe golpes na região do estômago,
Aí a gente vai planilhar a dieta, vamos lá, vou pegar o exemplo do meu super pesado. 7.200 calorias de ingesta diária. Uou! Aí vamos lá, vamos distribuir isso ao longo do dia. Ele vai fazer um café da manhã mega volumoso para fazer o treino? Não vai. Então, o recurso da suplementação para um super pesado, um hipercalórico, me ajuda muito, porque faz um valor energético legal, faz um valor proteico legal, sem fazer muito volume. Esse é um recurso interessante. Os suplementos como um todo, a gente usa muito glutamina para sistema imunológico, principalmente em épocas de campeonato externo. Então a gente tem muito, às vezes eles são convocados pela seleção e eles vão competir em outros países, muda toda a dinâmica de alimentação, muda toda a dinâmica de fuso horário. Então a gente vai fazer todo um trabalho com glutamina para manter o sistema imunológico deles ativo. O recurso do BCAA no período de recuperação de peso. Então a gente tem alguns estudos e a gente fez o teste na nossa equipe. Quando eles fazem a pesagem e eu preciso fazer a recuperação do peso para a luta, eu tenho usado o recurso do BCAA, 1 grama de BCAA a cada 2 horas, para manter um pool de aminoácido melhor. Isso muito legal. E uma estratégia que a gente começou há uns 2 anos foi o bochecho de carboidrato. Então, fase que está tirando o peso, vai ter a redução calórica. Essa redução calórica reduz o limiar de carboidrato, reduz pelo menos em 10, 15% a oferta de carboidrato, aumenta a proteína, eu não mexo na gordura, mas eu baixo o carboidrato. E aí a gente tem aquela sensação que o boxeador ele começa a ter alguns gatilhos para carboidrato. E aí a gente adaptou o modelo russo, da ginástica russa, com o bochecho de carboidrato, que eu uso o Oximase. Eles bochecham a solução concentrada de carboidrato no intratreino e desprezam a solução. E a gente percebeu que tem um aumento de rendimento muito significativo. A gente tem bastantes estudos hoje com essa questão do bochecho de carboidrato. Para quem não está tão familiarizado, explica um pouquinho como é que funciona o mecanismo até. O bochecho de carboidrato, segundo os estudos, o que acontece? A gente tem as papilas gustativas e quando a gente tem a presença da substância adocicada na língua, isso manda uma mensagem para o cérebro. E essa é como se estivesse entrando, a gente engana o cérebro de que vai estar entrando açúcar, de que vai estar entrando energia. Então existe um pico de ação e existe um pico de rendimento muito interessante. É bem legal, eu também utilizo muito na prática, e assim, gente, é bochecho literalmente. Você bochechar e cuspir. Você não consome. Ótimo. A gente tentou até fazer um estudo para ver se a associação de boxe permitisse que entrasse com as garrafinhas, com os squeezes na hora da luta, mas isso não é permitido, né? Mas isso é uma estratégia muito interessante que a gente usa no dia a dia. No intratreino, a palatinose, é um carboidrato muito interessante para intratreino. Então, assim, eu uso muito o recurso do suplemento. Por mais que a gente tenha toda uma estrutura no clube, no Palmeiras, com as refeições, eles têm café da manhã, eles têm o almoço, eles têm o jantar, tudo feito por nutricionista, a gente tem toda essa hora fora das 3 refeições. E eu tenho mantido uma equipe campeã aí de muitos anos. Fantástico, isso é muito lindo. Não, e assim, só de você falar de uma dieta de 7.000 calorias... 7.200 calorias. Você não chega em 7.200 calorias com café, almoço e jantar, treinando 8 horas por dia. Não chega. E assim, aí você faz o quê? Vamos dar 3.000 calorias, então, noturna. Esse super pesado, ele tem... hoje, 6% de gordura. Então é uma massa muscular ativa, é um gasto metabólico ativo, que a gente não dá conta disso, né? E por mais que, e às vezes acontece, eu sempre falo, olha, chega pra gente luta,
e o treinador fala, precisa subir o super pesado, precisa subir mais o peso do super pesado, porque o campeonato, os adversários eles estão num limiar de peso maior, então a gente tem que fazer esse boxeador subir o peso. Tem que subir o peso, em massa magra eu não posso subir o limiar de gordura, porque senão eles ficam mais lentos para golpe. Então aí essa dieta às vezes bate 8.000 calorias. Aí você tem aqueles de peso bem baixinho, que a dieta é 3.000. Então assim, é o raciocínio muito discrepante. E nesse bem baixinho de dieta 3.000, você de qualquer forma também usa o suplemento? Sim, a gente usa os suplementos. É mais difícil manter no peso, né? Porque a gente sempre fala, olha, o super pesado, a gente trabalha muito a parte comportamental. Porque como pode subir, é aquela coisa, vamos comer um pacote de biscoito recheado, salgadinho, pizza, não pode, né? Os de peso mais baixo, eles têm um comportamento diferenciado porque eles estão sempre no limiar. Então, se você subir 1 quilo, você vai ter que entrar no protocolo de dieta sem ter luta marcada, porque isso a gente colocou como regra para a equipe. Claro, para não ter que fazer as manobras. Então, assim, geralmente o campeonato é sábado, quarta-feira à tarde, quinta, o meu boxeador já está no peso. Fantástico. Entendeu? Isso é muito lindo mesmo. É muito legal. Porque não é o que a gente costuma ver no universo nas lutas, né? Não. A gente vê as pessoas fazendo essas manobras bem malucas. Eu fui dar uma aula outro dia e aí eu tava contando de um caso que a gente foi num evento no interior e aí fez a primeira pesagem, um boxeador não conseguiu fazer o peso, tem a segunda chance. E a gente foi almoçar com a equipe e a gente viu no meio da rua um banner todo enrolado se mexendo. Eu achei que era um cachorro, a gente parou para ver o que era. Era um boxeador enrolado num banner de propaganda de rua, rolando no sol para desidratar. Meu Deus! Então é coisa muito maluca. É aquela situação que você vê o boxeador subir completamente sem força muscular, o treinador tira toda a roupa do boxeador, coloca ele na balança e já tem um médico do lado para hidratar de tão desidratado que ele tá. Não, é assustador mesmo. Ale, a gente está falando muito no alto rendimento, né? Até porque sua linda experiência. Obrigada. Mas eu fico pensando também assim, nos praticantes que estão assistindo a gente, o pessoal que pratica lutas mesmo sem um objetivo competitivo. Essas recomendações, elas servem também para eles? Eu atendo muito praticante de lutas. As recomendações servem, só que assim, é muito diferente o perfil, né, o do atleta para o perfil do praticante de atividade física, o praticante de luta. O que eu percebo dentro da minha rotina é assim, com o atleta ele não faz uso de nada que não seja sob sua orientação. Quando eu atendo o atleta, o esportista no consultório, ele já vem com um arsenal de coisas que na maioria das vezes ou foi indicado pelo treinador, ou ele pegou informações na internet, e aí a gente tem que fazer um catado e ver o que compensa deixar na dieta dele. Na maioria das vezes não compensa quase nada, né? E você tem que começar um trabalho do zero. Então eu vejo muito essa linha de raciocínio. O atleta ele tem medo do doping, né? Então você como profissional, você tem um risco muito grande de submeter o atleta ao doping. O esportista ele já não tem nada disso, então às vezes a gente fala que é o trabalho contrário, é o de tirar, não é o de pôr. Eles têm menos medo, eles colocam mais. Mas e para o praticante de lutas, para melhorar o rendimento dele, porque mesmo não competindo eles querem um rendimento bom, o que compensa para ele? Dieta alimentar, dentro de um esquema onde a gente personalize o trabalho para a atividade dele, né? Então, eu costumo sempre montar protocolos assim. Você faz luta quantas vezes na semana? 2 vezes. O dia da luta, a tua dieta é toda diferenciada desde o café da manhã. Então ele treina terça e quinta, ele tem uma dieta para terça e quinta, com refeições nas horas estipuladas, com suplementos estipulados. Segunda, quarta e sexta ele não treina, ele tem outra dieta. Então a gente trabalha muito a ideia da personalização.
Outra questão que tem que ficar muito atenta é a ideia de recuperação. A gente se preocupa muito com a atividade em si e a gente se esquece do período de recuperação. Então esse esportista, ele tem dor tardia, ele tem dificuldade no sono, ele tem dificuldade para acordar, né? Então é aquela coisa, eu escuto muito isso, eu faço GIL e para mim é a hora que eu me descubro, eu relaxo, no dia seguinte eu tô podre. Então tá errado, tem coisa errada, ó. A sua dieta de rotina tá errada, a sua dieta de recuperação. Então a gente falha, como profissional, a gente falha muito na linha de raciocínio, que é o depois do exercício. Né? O depois do exercício tem uma janela de 24 horas, tem uma janela às vezes de 36. Então é aí que a gente tem que trabalhar. E nesse contexto, para esse pessoal, o que você recomendaria de suplementação? De suplementação, eu gosto muito de usar o whey como recurso, às vezes pré-treino, depende da rotina. Então tem muito esportista, ele trabalha e ele vai direto para a academia, então ele não tem tempo de passar em casa. Então o whey é um recurso pré-treino interessante, é um recurso pós-treino. Então ele treina numa academia perto do serviço, ele tem uma janela de 1 hora para chegar em casa. Por que você não vai usar um whey com ele? Né? Então talvez um BCA noturno como um melhorador para recuperação. Também talvez uma glutamina em fases onde a gente tem trocas de estação, para não ter as alergias respiratórias, as infecções respiratórias por conta do sistema imunológico. E lógico, quando a gente tem um desalinhamento de carboidrato, e é muito comum, né, porque a onda é tirar carboidrato, então a gente faz sim, usa o recurso de usar um carboidrato no intratreino ou um carboidrato no pós-treino para melhorar a absorção do whey. Perfeito. Ale, muitíssimo Eu que obrigada. agradeço, é um prazer estar aqui. São informações realmente muito interessantes, tanto para o alto rendimento quanto para o praticante de lutas, né, do dia a dia. Aproveitem, gente, deixa os seus comentários, deixa o seu like e no próximo bloco a gente se vê. Oi gente, estamos de volta com a Nutri Responde. E a pergunta de hoje foi enviada pelo Carlos. Ele pergunta: treino com frequência e quero ganhar massa muscular. Tomo whey sempre depois do treino, mas fico com dúvida da quantidade. Quanto de whey depois do treino devo tomar para ter o melhor resultado de hipertrofia? Carlos, sua pergunta foi uma das mais enviadas no canal e que recebo com frequência também de alunos e pacientes. Para te responder com fundamentação, vamos dar uma olhada em alguns estudos importantes que encontramos na literatura. Um dos estudos mais falados nessa área foi publicado em 2014 no American Journal of Clinical Nutrition, uma das maiores revistas científicas de nutrição, e comparou o consumo de 10 gramas, 20 gramas ou 40 gramas de whey protein isolado depois do exercício na síntese proteica. Nesse estudo, o consumo de 40 gramas não apresentou diferenças estatisticamente significativas na síntese proteica, além de promover uma maior resposta de insulina. Com isso, os autores concluíram que 20 gramas parece ser a quantidade de maior estímulo de síntese sem aumentar a oxidação de leucina, ou seja, sem que a proteína seja desviada para ser utilizada como forma de energia. Vários outros estudos mostraram os mesmos resultados, com exceção de estudos realizados em idosos, que realmente parecem responder melhor a maiores quantidades de proteína. Com isso, a gente passou a utilizar durante muito tempo 20 gramas de proteína como sendo a prescrição mais habitual depois do treino, o que equivale mais ou menos a um medidor. No entanto, um ponto importante que a gente precisa ressaltar é que as pesquisas que chegaram nesta quantidade de 20 gramas de proteína por dose realizaram exercícios somente de membros inferiores.
E essa não é a única realidade que a gente vivencia na prática, né? Quantos de vocês fazem treinos de corpo inteiro ou até mesmo modalidades diferentes em um mesmo dia? Aí veio uma outra pesquisa que mostrou um pouquinho desse cenário. Em um ensaio clínico randomizado, duplo cego, 30 homens jovens realizaram exercícios de corpo inteiro e consumiram 20 ou 40 gramas de proteína depois do treino. Já neste caso, os autores observaram maior resposta de síntese proteica nos indivíduos que consumiram 40 gramas. Então, em resumo, atualmente 20 a 40 gramas parece ser a quantidade adequada para maior estímulo de síntese proteica. Só que a ciência, ela avança muito rápido. E com isso, os conceitos e as práticas vão mudando. Com relação à melhor prescrição de proteínas, ainda temos bastante caminho para andar. Por isso, Carlos, é sempre muito importante lembrar que, embora esta pareça ser a quantidade de melhor resposta de síntese proteica, a prescrição ela deve ser feita de forma individualizada, podendo ser maior ou menor de acordo com o caso. Não seria a mesma coisa eu tomar 20 gramas do que seria para um atleta de endurance ou para um atleta de levantamento de peso ou para você. Por isso, sempre procurem o acompanhamento de um profissional para fazer a melhor adequação para suas necessidades. Espero ter respondido essa pergunta. Gente, deixem o seu like, deixem os seus comentários. Foi um prazer estar com vocês. A gente se vê!